Olá, meu nome é Roberto Albertin, você está no Fragmentos Espíritas. Me foi sugerido, né, e dentro do Evangelho, quando a gente se prepara para vir falar com vocês, na pesquisa dentro do Evangelho caiu o tema a cólera. A cólera, ela é a ira, né, a raiva, o descontrole. Faz parte do nosso processo de evolução o controle das emoções. E a gente não tem muito desse controle ainda em determinados pontos da nossa vivência, né? Do nosso desenvolvimento espiritual. A gente vive ainda muito à base das sensações e esquece dos sentimentos. É uma troca que vai acontecendo muito lentamente, muito paulatinamente, mas de forma constante. Eu sempre afirmo a todos aqueles a quem a gente conversa nos centros espíritas, em palestras ou não, que hoje somos infinitamente melhores do que há 100 anos atrás. Infinitamente melhores. Graças a Deus estamos evoluindo aos poucos, nos policiando devagarinho, aprendendo com as dores e aprendendo a controlar tudo aquilo que se faz presente dentro da nossa vida. Aos pouquinhos, sem machucar as pessoas, sem nos ferirmos, mas é uma luta muito constante e muitas vezes desigual e injusta. Mas como o tema da gente é cólera, ela faz parte desse campo das sensações que ainda muitos de nós não conseguem controlar, não conseguem neutralizar, não conseguem superar, né? A cólera, ela tem como base o orgulho. Não aquele orgulho bom de você sente quando você vê seu filho se desenvolver, quando você consegue alcançar aquela meta, quando você vence uma dificuldade, quando você domina, né, de forma mais contínua as suas imperfeições. Não é esse orgulho bom. É o orgulho ferido, é aquele que quando alguém te coloca na situação em que você não se vê, que você não se entende, que você não se acha. Então você pode ver que de forma direta, é uma coisa pueril. Todos nós temos esse desequilíbrio, em maior ou menor grau, lutando contra ou não, sendo a favor ou não, nós temos essas tendências, tá? E o que eu quero que a gente perceba durante a nossa conversa é que é possível sim a mudança através da conscientização, não do controle, mas da situação. Deixa eu tentar me fazer mais claro. Quando alguém fere o nosso orgulho, né, logo como consequência vem a ira, a raiva, né? Ninguém quer ser contrariado nos seus princípios, vamos dizer assim. E a gente acaba não suportando nenhum tipo de rebaixamento, nenhuma forma de emparelhamento com aquilo que a gente subentende que seja uma coisa menor. Né? Aí a gente bate de frente, a gente questiona, a gente vai... Porque fere o orgulho, né? E a gente não sabe lidar com o orgulho ferido. O orgulho, o egoísmo, a vaidade são mazelas morais, são defeitos, né? São dificuldades para o espírito que ainda é muito complexo a nossa luta contra eles, porque a gente nem sempre entende, nem sempre aceita, nem sempre quer, tá? Então o que é que a gente pode fazer? A gente tem que entender que nessas horas a gente entra num estado de animalidade, animosidade, de demência, sabe? A gente, como é que eu posso dizer assim, nessas horas a gente rejeita qualquer coisa que fuja à nossa forma de ver. A gente não aceita conselhos, a gente não observa, não aceita observações justas, a gente não olha com carinho quem está na nossa frente, a gente não reconhece a voz do amor muitas vezes, quando estamos em estado de ira. A gente não quer saber de nada, a gente simplesmente quer saciar a ira. Né? E esse desequilíbrio, ela nos leva a cometer atos absurdos, que se a gente olhasse de fora, de forma fria, de 3 uma, ou a gente sentiria medo da gente mesmo, do ser humano que a gente se transforma naquilo, né?
a gente teria vergonha do que a gente faz. Isso é... Sua grande maioria, a gente sentiria vergonha da forma como agimos. E a gente se viria ridículo. Porque, de fato, agimos de forma ridícula, de fato, agimos de forma vergonhosa. De fato, teríamos medo. Porque nós não somos aquilo, nós estamos naquele estado. Mas a gente não é aquele estado. Sabe, a gente tem que aprender a manter-nos dentro do equilíbrio das nossas faculdades, para que a gente não chegue a exercer esse campo animalesco que existe dentro da gente. Além de fazer o mal a gente, né, a gente fazer o mal ao próximo, que é o pior de tudo, é você tornar as pessoas que estão do nosso lado, acerca da gente, né, em nossa volta, pessoas infelizes, porque quem é que consegue conviver, quem é que consegue ter prazer no convívio com uma pessoa que está, por qualquer coisa, pode se irar e cometer atrocidades verbais, físicas, sabe, assim, é muito difícil. Tem pessoas que têm a facilidade enorme de nos levar a esse ponto. Sabe? A gente tem que ter vigílias com o comportamento dessas pessoas. Saber dizer não, saber se afastar, para que a gente não entre em desequilíbrio. Porque é muito cômodo para eles. Eles vivem nessa situação. Deixa eu falar um pouquinho sobre uma palestra que eu vi de Divaldo, sobre os neurônios. Ele afirma que quando... Eu acho que eu falei isso em outro vídeo já. Ele afirma que quando a gente tem pensamentos positivos, a gente vive em comunhão com o bem, que a gente vive em processo de oração, que a gente vive de forma equilibrada mentalmente, vamos dizer assim, espiritualmente, energeticamente, a gente está em equilíbrio. Os nossos neurônios, eles se colocam numa determinada posição. Eu vou fazer símbolos aqui com as mãos para que a gente consiga visualizar e idealizar as coisas como elas são. Vamos dizer que o neurônio nessa posição ele esteja emitindo sensações de felicidade. Então, quando ele está conectado nessas posições, cada neurônio tem a sua posição, vamos dizer que um deles esteja nessa posição, e ali está sendo emitido felicidade, você está num momento muito feliz, você conseguiu uma vaga no emprego, você saiu para comemorar, você está muito bem no seu casamento, seus filhos passaram de ano, está tudo bem de saúde, você reconhece a providência divina agindo na sua vida, você está em estado de oração, você está trabalhando pelo centro. Eu estou falando com os espíritas de uma forma, com os cristãos de uma forma geral. Com as pessoas que vivem de bem de uma forma geral. Com essa posição, quando você está nesse estado, o cérebro ele produz enzimas. E todas as enzimas que são produzidas pelo cérebro são altamente viciantes. Tá? Então você está ali conectado e você está exalando aquela sensação, sentindo aquele prazer, aquilo é maravilhoso para você. É maravilhoso para qualquer pessoa. Isso é muito bom. Né? Isso traz uma alegria, uma sensação de prazer gigantesca. E as pessoas que vivem em equilíbrio vivem sempre esse estado de alegria. Por isso a gente chega junto das pessoas e se sente feliz junto delas. Por isso a gente chega junto das pessoas e quer o convívio. Então a gente nem sabe o que é direito, a gente nem percebe o que nos atrai naquela pessoa. A gente, na verdade, a gente não tem nem um papo muito profundo com ela, mas só ela estar presente, a gente fica feliz. Porque eles irradiam isso. Essas pessoas, elas irradiam isso. Vamos dizer que ele está ali naquele momento de felicidade. E nessa outra posição, com as mãos afastadas nessa posição aqui, vamos dizer que ele esteja em cólera. Tá? E ele vai produzir uma outra enzima. E a gente sabe que as enzimas são viciantes e tem pessoas que são viciadas nessa enzima, né, da ira, da raiva. Elas vivem o tempo todinho entre a lucidez e o desequilíbrio da demência, da ira. As pessoas, isso também serve para o mau humor, isso também serve para reclamação, isso também serve para depressão, isso também serve para alegrias extremas, para euforias, sabe? Isso serve para qualquer tipo de sensação física. Cada neurônio tem a sua posição e cada posição gera uma enzima. E essas enzimas, essas substâncias, elas são viciantes. Tem pessoas que são viciadas em enzimas positivas e tem gente que são viciadas em enzimas negativas.
E lembrem-se, você está aqui no momento de felicidade, vem uma contrariedade, aí você faz, não, eu não vou nem dar asa para isso, eu vou fazer outra coisa, eu vou pensar de outro jeito, aí você volta para aquela posição de lá, porque aquilo é que se satisfaz. Da mesma forma que o outro, ele está lá irado, está chateado, mas ele vem a calma, mas ele procura sempre estar em estado de conflito, porque aquilo é o que satisfaz ele, é a energia que ele conhece, que ele se identifica. Muitas vezes ele se penaliza, não gosta, não quer, mas não consegue. As mudanças hormonais através de medicamentos também traz isso, sabe? Conviver com pessoas tóxicas traz isso pra gente. Ser a pessoa tóxica, imagine o quanto de desequilíbrio hormonal, de substâncias que o cérebro produz, que são viciantes, que são ruins e que ele não consegue se desvencilhar daquilo. Então precisa eu estou falando de forma externa, tá? Precisa de muito passe, precisa de muita água fluidificada, precisa de muita palestra, muita atividade, convívio com pessoas em equilíbrio, sabe? Lutar contra. Aí vamos falar agora das coisas internas, né? De leituras edificantes para reflexão, sabe? Exercer com muita perseverança, com muita fé, com muita vontade, uma vontade firme, sabe? Para que a pessoa consiga se modificar de dentro para fora. Isso é muito complexo, porque nem todo mundo está nesse ponto de entender isso e de aceitar isso, querer essa mudança. Emmanuel, no livro O Pensamento de Emmanuel, ele é muito feliz quando ele diz, né? Ajuda a gente deve dar a quem quer, não a quem precisa. Porque precisar todos precisam, mas nem todo mundo quer. Então a gente pode sim mudar o nosso comportamento quando nós queremos. E quando a gente está imbuído desse pensamento positivo, dessa coisa boa, desse lado positivo da forma pensamento, da egrégora, tudo conspira para que você consiga chegar a essa vitória. Saiba, você não está sozinho, a espiritualidade está sempre com você, Deus está sempre com você, o Cristo está sempre com você. Esse estado de consciência é anulado, né, pela ira. Você não consegue ter remorso. Você faz a coisa por fazer, porque você está com raiva, sabe? E nesses rompantes, se você fizer alguma coisa irreversível. Imagine você bater em alguém, você agredir outra pessoa, um idoso. Se você matar alguém, se você na ira você se matar, imagine até onde te levou a ira, né? O quão isso pode interferir na vida de outras pessoas. A gente tem que viver em paz. Sabe, durante a terapia, a gente descobre que a gente tem que se afastar de pessoas que são tóxicas, não porque elas são tóxicas, mas para que a gente não se torne também tóxico. Que ela procure a melhora dela, se quando ela precisar, você estenda a mão, sim. Que você esteja lá disposto a ajudar sempre que ela precisar, sim. Mas isso não quer dizer que você tem que viver do lado dela, suportando os maus tratos, e que você tem que ser paciente, você tem que ser bonzinho, para que ela exerça o que ela quer, porque ela é daquele jeito. Não. Isso não é autoafeto, isso não é auto-amor, isso não faz parte dos princípios que você está aprendendo a viver dentro da cristandade, dentro do espiritismo. Ajuda a gente a dar a quem quer. Ele quer, demonstrou que quer, está se transformando, está se modificando. Aí sim você estende a mão, você se aproxima. Sabe, quando ele sair do controle novamente, porque faz parte do processo da busca da luz, se desvirtuar, faz parte do processo. Mas ele está lutando, você está vendo que ele está se esforçando. Outra coisa é você viver com uma pessoa que gosta de dar o bel prazer de machucar as outras. E não faz questão nenhuma de se modificar, ou pedir desculpa, ou de reverter a situação que foi criada. A cólera, ela impede que você faça o bem a si, ao bem ao outro. Ela só traz a raiva, ela só traz o ódio, ela só traz a mágoa, ela faz mal a você, ela faz mal ao seu cérebro, ela faz mal ao outro que convive com você, ao ambiente que você sempre está. Imagina você trabalhar com uma pessoa colérica, você ter que trabalhar dentro da doutrina espírita, dentro com uma pessoa que não consegue controlar, porque não quer controlar, sente prazer nisso. É muito difícil, e tem pessoas assim.
Não pode, a gente foi assim. A gente não pode negar isso. Vai nos levar a fazer o mal, sim. Porque a gente deixa de praticar a caridade, deixa de praticar a humildade, que é uma das primeiras coisas que o espírita tem que lutar. A favor da caridade e da humildade. E a gente acaba sendo descaridoso e acaba deixando de ser humilde, porque não consegue controlar o próprio ímpeto. E lembre-se, o corpo não é a razão disso. Se o espírito é pacífico e ele reencarna no corpo bilioso, ele vai continuar sendo pacífico, mesmo neste corpo bilioso. Se o espírito é desequilibrado e encontra um corpo pacífico, ele vai tornar esse corpo bilioso. Não tem como mudar a estrutura, porque o que coordena o cérebro, o que coordena o corpo é o espírito. Mesmo que o cérebro tenha essas tendências, mesmo que o corpo tenha essas tendências, é o espírito quem governa. Então a gente tem que entender que o homem a tudo pode quando ele quer. E quando não quer a tudo, ele desperdiça de oportunidades. Hoje o nosso vídeo é mais curto, porque eu estou tentando entrar dentro da educação do tempo, para que os nossos vídeos eles sejam mais bem aceitos e eu tenho um maior poder de alcance. Eu espero que vocês, se gostarem, dê o like, se inscrevam no canal, compartilhem, comentem. E eu vou pedir a partir de hoje que sempre que me mandem sugestão de tema, para que eu possa pesquisar sobre o assunto. Tá? Além de fazer dentro do Evangelho, claro, aquilo que for tocante dentro do Evangelho e for pedidos feitos pelos nossos amigos que assistem, eu vou tentar fazer também. Tá bom? Um forte abraço a todos, que Papai do Céu esteja com todos nós, que possamos ser instrumento da sua providência divina e que possamos sempre que possível lembrar de controlar a nossa ira e ajudar aqueles que estão no caminho de reerguimento a encontrar a paz dentro da nossa paz. E que a paz do Filho e o amor do Pai nos envolva hoje, agora e sempre. Fiquem com Deus.